Imagina ver o céu se abrir e o sol girar como uma bola de fogo diante de milhares de pessoas. Foi isso que aconteceu em Fátima, em 1917. Hoje vamos mergulhar nos milagres de Nossa Senhora de Fátima, um dos eventos mais extraordinários da história moderna, e descobrir por que esses sinais continuam a falar no nosso coração, mais de 100 anos depois. O início, uma aparição em tempos difíceis. Era 13 de maio de 1917. O mundo inteiro estava em convulsão. A Primeira Guerra Mundial devastava a Europa com milhões de mortos nas trincheiras lamacentas e a ameaça de destruição pairando sobre as nações. Portugal, embora longe dos grandes campos de batalha, vivia sua própria crise, instabilidade política, perseguições religiosas e um clima de medo e incertezas pairavam no país. Foi nesse cenário sombrio que a luz do céu resolveu tocar a terra. Em Fátima, um vilarejo simples e isolado, 3 crianças humildes, Lúcia de Jesus, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, saíram como de costume para pastorear o pequeno rebanho da família. Por volta do meio-dia, enquanto rezavam o terço junto a uma pequena azinheira na cova da Iria, um clarão atravessou o céu. As crianças pensaram que era um relâmpago e começaram a recolher o rebanho às pressas. Mas ao olharem para cima, viram algo que mudaria suas vidas e a história da igreja para sempre. Sobre a árvore apareceu uma senhora vestida de branco, irradiando uma luz mais intensa e suave do que o próprio sol. Com voz doce, ela se apresentou como vinda do céu e fez um pedido simples, mas profundo. Rezem o terço todos os dias, para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Essa foi a primeira das 6 aparições, uma a cada dia 13 dos meses seguintes. Maio, junho, julho, agosto, exceção feita nesse mês, pois as crianças foram presas e a aparição se deu dias depois, setembro e outubro. Em cada encontro, Nossa Senhora deixava novas mensagens e preparava as crianças para algo grandioso, os milagres prometidos. Desde a primeira aparição, Lúcia, Francisco e Jacinta afirmaram que a Senhora prometera um sinal grandioso, algo visível e público, para confirmar a veracidade das aparições. Mas conforme os meses passavam, o clima de tensão aumentava. Muitos acreditavam nas crianças, muitos outros zombavam delas. Elas foram interrogadas pelas autoridades civis, que eram anticlericais, e tentavam fazer com que desmentissem tudo. Foram ameaçadas, presas e pressionadas a confessar que era tudo uma invenção. Chegaram a ser levadas à cadeia, entre criminosos adultos, e mesmo ali, com apenas 7, 9 e 10 anos, não negaram o que tinham visto. A notícia se espalhou por toda Portugal. Peregrinos curiosos e jornalistas começaram a viajar até Fátima, ansiosos pelo dia anunciado do grande milagre. E então chegou 13 de outubro de 1917. O milagre do sol. Chovia sem parar no pequeno campo da cova da Iria em Fátima. O terreno virou lama, a multidão encharcada e tremendo de frio. Mesmo assim, cerca de 70 mil pessoas se reuniram ali. Camponeses, senhoras humildes, crianças, padres, autoridades, soldados e até jornalistas de grandes jornais portugueses, muitos deles anticlericais. Entre os enviados estavam representantes do jornal O Século, e mais influente de Portugal na época, conhecido por sua linha editorial republicana e anticatólica. Eles estavam ali para testemunhar o fracasso das profecias dos pastorinhos, mas acabaram registrando algo que ultrapassava qualquer explicação. Por volta do meio-dia, horário solar, Lúcia, uma das videntes, pediu à multidão que fechassem o guarda-chuva e rezassem. De repente, as nuvens se abriram. O céu, que até então era uma massa cinzenta e espessa, revelou o sol. Mas não era sol normal que conhecemos. O sol parecia uma imensa roda de prata, que girava sobre si mesmo em alta velocidade, lançando feixes de luzes coloridas, azul, vermelho, amarelo, iluminando a multidão e o ambiente ao redor de um jeito surreal. Essas luzes tingiam as árvores, o chão, as roupas das pessoas. Depois o sol começou a bailar no céu, movendo-se em zigue-zague, e em certo momento pareceu mergulhar em direção à terra, como se fosse cair sobre a multidão. O povo, apavorado, começou a gritar, chorar e rezar. Muitos acreditaram que era o fim do mundo. Alguns caíram de joelhos na lama, outros batiam no peito pedindo misericórdia. E então, tão repentinamente, o sol voltou ao seu lugar habitual. O fenômeno durou cerca de 10 minutos. Quando tudo terminou, o chão, que antes era puro lamaçal, estava completamente seco. As roupas molhadas estavam secas. Um fenômeno atmosférico, uma ilusão coletiva, um milagre. O que torna o milagre do sol ainda mais impressionante é que ele foi relatado em detalhes por testemunhas que não tinham nada a ganhar com isso, e até por pessoas céticas. O jornal O Século publicou uma matéria extensa, descrevendo o evento como algo inacreditável. O repórter Avelino de Almeida, testemunho ocular, escreveu: "Assistimos a um espetáculo único e inacreditável
improvável para quem não tenha sido testemunha dele. E lembre-se, o Século era um jornal anticlerical. Não era um veículo religioso. Outros jornais, como o 1º de Janeiro e o Diário de Notícias, também trouxeram relatos similares, descrevendo o comportamento do Sol e o estado de êxtase da multidão. Cientistas da época, tentando explicar o fenômeno, propuseram hipóteses como ilusões ópticas coletivas, alucinação em massa, mas nenhum estudo conseguiu dar uma explicação completa, especialmente para o fato de que o solo e as roupas secaram instantaneamente. Testemunhas em lugares distantes, a quilômetros da Cova da Iria, também afirmaram ter visto o fenômeno, reforçando que não se tratava de simples sugestão psicológica. Até hoje, o milagre do Sol é considerado o maior milagre público registrado fora da Bíblia. Foi presenciado por dezenas de milhares de pessoas, confirmado pela imprensa da época e anos depois, oficialmente reconhecido pela Igreja Católica após investigação criteriosa. Fátima se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo, e o eco daquele dia continua chamando o mundo inteiro à fé, à conversão e à esperança. Outros sinais e curas. Mas o milagre do Sol não foi o único. Daquele dia e nos meses seguintes, muitos relataram curas físicas inexplicáveis. Cegos que voltaram a enxergar, doentes que foram curados instantaneamente, pessoas que se libertaram de males crônicos. Além disso, durante as aparições anteriores, fenômenos atmosféricos foram relatados. Neve caindo em pleno verão, brilhos misteriosos, flores caindo do céu que desapareciam ao tocar no chão. Tudo isso reforçou ainda mais a autenticidade do que aquelas 3 crianças, humildes e iletradas, diziam. Os segredos de Fátima. Nossa Senhora não trouxe apenas milagres visíveis. Ela revelou aos pastorinhos 3 segredos, que só mais tarde seriam divulgados ao mundo. O primeiro falava da visão do inferno, um alerta sobre o destino das almas afastadas. O segundo sobre a necessidade da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, para impedir a expansão do comunismo e a eclosão de novas guerras. E o terceiro, mantido em segredo até o ano 2000, mostram o sofrimento da igreja e o atentado contra um bispo vestido de branco, interpretado como um atentado sofrido por João Paulo II em 1981. Essas mensagens reforçaram o pedido urgente: conversão, oração e penitência. A missão de Fátima não terminou. Fátima não foi um evento isolado no passado. O pedido de Nossa Senhora continua vivo. Rezar o rosário todos os dias, converter o coração e confiar no Imaculado Coração de Maria. Tanto é que os papas, ao longo dos anos, sempre fizeram questão de reafirmar essa mensagem. João Paulo II, profundamente devoto de Fátima, dizia: nos desígnios de Deus, nada acontece por acaso. Ele acreditava que sua vida foi salva por Nossa Senhora naquele atentado de 13 de maio, exatamente no aniversário da primeira aparição. Fátima não é só um milagre para ser admirado, é um chamado para todos nós. Um chamado para acreditar no poder da oração, para confiar em Deus mesmo nas horas mais sombrias. E para lembrar que no fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. A luz que brilhou em Fátima há mais de 100 anos ainda ilumina o caminho da humanidade hoje. Qual parte da história de Fátima mais tocou seu coração? Escreva aqui nos comentários. E se inscreve aqui no canal para continuar mergulhando comigo nas maravilhas da nossa fé. Até o próximo vídeo. Salve Maria!